Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é André Correia, sou psicólogo clínico formado pela Universidade Metodista de São Paulo em 2006. Desde então atuo como psicólogo especificamente em consultórios, sendo atendimento clínico tradicional ou com plantão psicológico, como eu trabalhei já em algumas instituições, em algumas ONGs. Fiz alguns cursos de formação durante o processo, dentre eles atendimento para casais, desenvolvimento moral através de contos de fadas, e atualmente eu sou pós-graduando em ciências da religião. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre a profissão do psicólogo. Antes de mais nada, é interessante falar que o psicólogo ele é o profissional, a palavra psicologia, né, psique significa alma e logia é estudo, né? Então, psicologia, como foi definido no passado, é o estudo da alma, né? É o estudo daquilo que é abstrato, daquilo que a gente não entende exatamente, né? E como alma, aí a gente entende os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos internos, aquilo que acontece dentro da nossa mente e que depois a gente exterioriza como um comportamento físico de fato. O psicólogo é esse profissional que auxilia na compreensão, na elaboração e numa melhor maneira de organizar esses pensamentos para que a gente não sofra tanto de forma emocional e que a gente consiga trazer um pouco mais de qualidade de vida em todos os lugares por onde a gente transita. Inclusive, o psicólogo, ele tem essa liberdade de trabalhar em todas as áreas onde existem pessoas, né? Então, o psicólogo ele pode ser um psicólogo clínico, ele pode ser um psicólogo hospitalar, ele pode ser um psicólogo organizacional, trabalhando dentro das empresas, pode trabalhar com RH, recrutamento e seleção, tem diversas áreas aí, pode trabalhar na área social, em instituições de diversas naturezas, né? Onde existem pessoas, o psicólogo pode estar para ajudar na elaboração dos pensamentos, do raciocínio e da organização. Como que é o dia a dia de um psicólogo? Eu vou falar do meu, né, da minha rotina. Eu como psicólogo, atualmente na pandemia, a grande maioria dos atendimentos tem acontecido de forma online. Mas eu trabalhei por muitos anos também presencialmente. Então, primeira coisa, o psicólogo ele reserva aí um tempo para os atendimentos presenciais, né? Nós recebemos o nosso paciente dentro do consultório. O atendimento geralmente ele tem 50 minutos de duração, em alguns lugares tem um pouquinho menos, em alguns lugares tem um pouquinho mais, mas é um padrão que o atendimento tenha 50 minutos de duração. Nesses 50 minutos, o psicólogo ele vai ouvir o que a pessoa tem para falar, qual que é a demanda, quais que são os problemas, quais são as questões, quais são os acontecimentos da vida desse paciente, e ele vai ajudar questionando, né, fazendo perguntas que geralmente não são feitas no dia a dia, né? O psicólogo usa de toda a sua formação, todos os aparatos, as ferramentas que ele aprendeu durante a faculdade para fazer perguntas chaves, para conectar um pensamento ao outro, ao passado, ao presente e elaborar possíveis futuros, né? Então o psicólogo ele faz essa troca de ideias e de emoções aí com os pacientes para que tenha um resultado positivo. O paciente indo embora, né, geralmente a gente atende 50 minutos, tem 10 minutinhos de intervalo, atende outro paciente e assim por diante. No final desse processo de atendimentos, né, de pacientes, é muito comum que a gente faça um relatório, né, não necessariamente um relatório completo, né, com não sei quantas folhas, mas que você tenha anotações de como que foi aquele atendimento. Né? Alguns psicólogos fazem isso na hora, né, enquanto o paciente está falando, ele está anotando algumas coisas, para que você tenha um registro de quais foram os assuntos, quais são as possibilidades de soluções nesses casos, e o trabalho é desenvolvido a partir daí. Os atendimentos, eles, né, individualmente têm duração de 50 minutos, mas eles podem durar aí, né, o atendimento, as consultas, o tratamento pode durar de 3 meses, 4 meses, tem pacientes que seguem terapia durante anos, né, 5 anos, 6 anos, 10 anos,
Porque o psicólogo ele não trata somente o problema, ele ajuda a pessoa, o indivíduo que busca terapia, estar de bem consigo, né? Elaborar, como eu disse, elaborar suas questões e viver em harmonia, com tranquilidade. Então é um atendimento que pode durar muito, muito tempo mesmo. Como psicólogo, eu posso falar que nós temos algumas dificuldades, alguns problemas na profissão, mas isso varia muito de área para área. Quando você se forma e você vai para o mercado de trabalho procurar um emprego, dependendo da área, você tem vantagens e desvantagens. Se você vai trabalhar numa consultoria, você vai ser um psicólogo específico da psicologia organizacional. Então você vai procurar emprego numa consultoria ou abrir uma consultoria e vai atender empresas, vai atender organizações, como se a organização fosse um paciente. Então você é o profissional que lida com tudo isso. Então você tem que procurar um emprego como todos os profissionais da área praticamente, da maioria das formações. Esse é um problema. Nós somos muitos profissionais no mercado e são poucas vagas, mas existem vagas. Então assim, a dificuldade no comecinho é encontrar essa vaga. Mas você estando bem desculpa, você estando bem encaixado no mercado, você começando esse trabalho, às vezes de forma independente, você entrou no mercado, as coisas começam a acontecer com mais facilidade. Como psicólogo clínico, uma dificuldade constante, mas compreensiva até, né? É primeiro você conseguir pacientes, você divulgar o seu trabalho, porque pensa da seguinte forma, se você é um psicólogo que trabalha numa empresa, é uma empresa que te contrata e uma empresa que cuida de você como profissional. Você tem um salário. Quando você é psicólogo clínico, se você tem 20 pacientes, você tem 20 pessoas que te contratam, né? E são 20 pessoas que pagam seu salário. Salários muito menores, mas que complementam uma verba maior, uma renda maior. Então você tem que aprender a gerenciar tanto dinheiro quanto seu tempo, a sua agenda, né? Você tem que aprender a se formatar dentro dessa estrutura para conseguir fazer um trabalho que te sustente durante aí um mês, né? E um risco muito grande é que você seja demitido por alguns dessas pessoas que te contratam. Quando os pacientes vão embora, né, você deixa de receber daquele paciente e você precisa conseguir outras pessoas para fazer essa manutenção dessa renda. Essa é uma dificuldade razoável aí para quem trabalha com psicologia clínica. É até interessante que de repente você no começo atenda por convênio, que você entre numa clínica onde já funcionam alguns profissionais já atendem, e aí você consegue engatar, às vezes por indicações ou coisas do tipo. Essa é uma das dificuldades da profissão. O impacto positivo, o lado positivo disso tudo, é que você consegue auxiliar muitas pessoas e conhecer muitas histórias. Cada pessoa que você trabalha, você conhece uma história diferente, você conhece uma história de vida, um perfil de vida totalmente diferente, e você precisa estudar cada caso, cada ponto da vida daquela pessoa e buscar literatura, né, para complementar, para poder conversar com as pessoas sobre tudo aquilo. Então é bem interessante você conseguir atender, conversar, levar pontos que são essenciais para o desenvolvimento intelectual e emocional daquela pessoa, e social também, e fazer disso uma ponte para uma saúde mental e emocional melhor. Quando você trabalha num asilo, por exemplo, você vai atender todos aqueles velhinhos, resgatando memórias, né, trazendo um pouquinho de felicidade. Eu digo felicidade porque você tira ele daquele tédio, daquele marasmo, e você vai resgatando pontos que são essenciais e positivos para a vida deles. Então você traz um pouquinho da alegria que foi esquecida, da alegria que foi perdida. O papel do psicólogo é trazer a qualidade de vida, e a qualidade de vida está muito atrelado a alegria, amor, felicidade, serenidade, tranquilidade. Então nós podemos trabalhar dessa maneira também. Quando eu me formei, né, falar um pouquinho dessa passagem, quando eu saí É muito comum, quando um psicólogo está se formando, que ele já tenha mais ou menos uma noção para onde ele quer ir. Para um RH, para um hospital. Então no último ano ali, quando você tem os estágios, você começa a direcionar
a sua formação para algum lugar, né? Então eu vou fazer uma pós-graduação, não, desculpa, um estágio em hospitalar, eu já começo a me identificar, começo a me dedicar e já sinalizo ao hospital. Eu tenho interesse em me formar nisso, né? Eu tenho interesse em dar continuidade. Então, os professores às vezes ajudam, né? No finalzinho do curso você já distribui currículos para a área que você tem interesse. E quando você quer ser um psicólogo clínico, você já conversa ali com os professores, que são os professores que já são da área, né? Que foi o meu caso, né? Eu fui caminhando ali, eu trabalhei muito tempo com humanização hospitalar, no final da faculdade eu já trabalhava com isso há alguns anos, mas o meu interesse era o trabalho dentro da clínica, né? Atendendo primeiro crianças, adolescentes, adultos, eu sempre atendi as 3 áreas. Então eu fui direcionando e sinalizando aos professores, eu tenho interesse em continuar nisso, eu tenho interesse em atuar nessa área. E para mim foi interessante, porque uma professora me pegou e falou, olha, você vai me ajudar atendendo os pacientes em home care, que é atendimento em casa. Então eu atendia alguns pacientes em casa, fazia o relatório, enviava para ela e ela trabalhava com esse paciente dentro do consultório. Então, essa transição ela pode ser gradativa, ela não precisa ser tão impactante, tão forte. Você consegue fazer esse desenvolvimento de uma forma tranquila se você já tiver um foco. No meu caso, eu fiz essa transição e, ao mesmo tempo, eu abri um consultório que foi uma coisa que começou bem devagarinho. O primeiro ano foi bem fraquinho, mas nós estávamos em 2, 3 psicólogos trabalhando junto, pagando aluguel junto da sala, então aliviou bastante. A partir dali você vai distribuindo cartão, você vai fazendo parcerias com médicos, com psiquiatras, com clínicas, e você vai ficando conhecido. Hoje, depois de tantos anos trabalhando, eu praticamente não divulgo o meu consultório. O meu consultório ele acontece de uma forma muito orgânica. De vez em quando eu jogo algumas publicações no Facebook, no Instagram, alguns amigos sabem que eu sou psicólogo, então o nome ele vai circulando quase que naturalmente. Mas essas são as características principais do início de um caminho na psicologia. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Se precisarem de alguma coisa, conversem com os meninos do vídeo que estão apresentando os vídeos para vocês. Espero que vocês consigam tirar as dúvidas, se precisarem falar comigo, conversem com eles, eu estou à disposição, tá bom? Boa jornada para vocês, bom desenvolvimento, foco e vai dar tudo certo. Beijo, tchau, tchau.